Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu estou aqui mais uma vez. Eu não desisti, porque eu não desisto e Cristo vence em mim. Quando eu digo que eu também vivo junto com vocês, as transformações é porque é real. A minha vida está sendo transformada em Deus. E eu estou no processo de cura junto com vocês. E neste dia, nessa semana, depois de uma quaresma santa, né? Nós estamos aqui mais uma vez segurando firme na mão de Jesus, porque eu dei um intervalo, porque eu estava num processo de viagem onde eu fui viver com a minha família o batismo do meu filho. 16 anos ele tinha sem o batismo. E foi sobrenatural o agir de Deus nesse batizado. Nós vivemos uma graça sobrenatural, porque eu senti o agir de Deus muito forte na vida do meu filho. Foi um batizado onde ele teve unção do início ao fim da celebração. Foi uma missa onde eu, com 42 anos, eu nunca vivi. Não podia ser diferente, porque o Luigi, ele é um projeto de Deus na nossa vida. Ele foi muitas vezes usado para a transformação dos nossos corações na nossa casa. Quando ele passou por uma situação de que nós, como pais, eu e o meu esposo, a gente teve uma visão de morte do meu filho, e onde eu clamei ao Senhor e Ele veio a nos levantar com a palavra em plena pandemia que nós teríamos que ir à missa no outro dia. Então eu respondi naquele momento para ele que não daria para a gente ir para a missa, porque estávamos na pandemia e não tinha missas ao vivo que nós estávamos assistindo pela TV, assistindo pelos celulares. E ele olhou muito profundo no meu coração e falou para mim que nós teríamos que assistir, nem que fosse na televisão. Então o Senhor firmou meu pé, como Ele cuida de mim mesmo quando eu não vejo. A minha família, ele é aquilo que o Senhor determinou para eu cuidar, para eu lutar. Que os meus filhos, que o Senhor me confiou, é da minha responsabilidade conduzir no caminho do céu. Porque eu vejo hoje, como mãe, um exemplo muito claro que Maria, a mãe de Jesus, ela levou o filho dela até o final da vida. Ela não desistiu no meio do caminho. Mesmo com o sofrimento de Jesus, ela estava ali ao lado, sendo guiada por Deus para conduzir o filho dela até a morte. E nós, como pais, somos
condutores da nossa família. Todo aquele que o Senhor colocou no nosso caminho é uma obrigação nossa. Não existe filho até tal idade. Filho é para sempre. Filho, ele veio gerado dentro de nós, mulheres. Nós que somos amadas demais por Deus, assim como ele amou Maria. Assim como ele deu a direção Maria de como seria a conduta dela com o filho dele. Nós, como mulheres, também somos filhas amadas de Deus. Que nós, nesse dia, possamos entender que Deus, ele nos colocou na vida de algumas pessoas para que nós levássemos até a porta do céu. Lá ele decide quem entra e quem não entra, mas não cabe nós, seres humanos, julgar quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. O nosso papel é segurar na mão daquele guerreiro que está ferido. E falar, é por aqui, eu te carrego no colo, eu te ajudo, eu estou aqui do teu lado. Nós, mulheres, temos uma força de transformar a nossa família. A nossa família é responsabilidade nossa. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela transforma a sua família. E nós podemos viver as graças de Deus através da palavra. Pois o Senhor hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 15 ao 20, nós vamos ver que nós somos responsáveis pelas nossas famílias, que nós podemos conduzir a nossa família ao céu. O Pai, ele confia em nós, ele dá liberdade de nós, como filhos amados, levar os nossos filhos até o céu. Não podemos desistir. Maria não desistiu, mesmo vendo que o filho sofria, ela estava sempre ali do lado. Não deixa que as mentiras do Satanás te tirem da presença de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde o pecado está aflorando nas famílias. E as mentiras de Satanás estão maiores, porque nós estamos dando legalidade. Quando nós achamos que os nossos filhos crescem, e não é mais da nossa obrigação. As escolhas dos nossos filhos é sim das nossas responsabilidades. Não culpa, nós não somos culpados, mas sim responsáveis pelos filhos que o Senhor colocou no nosso caminho. Nós hoje vamos ver essa passagem e ver o quanto que nós somos poderosos em Deus. A passagem deixa muito clara que o Senhor, ele é aquele que nos dá legalidade. A partir de que nós cremos que somos batizados, nós seremos salvos. E nós precisamos do batismo como o primeiro passo. O passo mais importante do cristão é o batismo. Porém, não deixe que ninguém fale a você que você não é batizada.
que você não é batizado. O batismo é entre você e Deus. Você tem que crer no seu batismo. Nós passamos por muitos escuros, muitas trevas na nossa vida, porque nós deixamos Satanás responder às nossas dúvidas, sendo que as respostas estão aqui, na Bíblia. A palavra de Deus, ela deixa muito claro o que nós temos de conceito e do que nós temos de realidade em Deus. Porque Jesus, ele foi batizado por João Batista para servir de exemplo. Então, nós temos sim que ser batizados. Porém, João Batista mesmo falou que viria um após ele que batizaria com o fogo do Espírito Santo. Então, quando nós pondo o nosso batismo em ação, a gente pode ser batizado por Jesus, através do Espírito Santo que vive em nós. Através de quando nós abrimos mão do pecado para viver na graça. Não é templo de oração que te leva ao céu. João Batista disse muito claro que ele batizaria, após ele viria um que batizaria com o fogo do Espírito Santo e que ele não seria digno nem de desamarrar as correias das sandálias dele. Como é que nós somos batizados pelo Espírito Santo? Recebendo das mãos do Senhor as graças que Ele dá a quem Ele quer e como Ele quer, fugindo do pecado, vivendo na graça, nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Mas é uma caminhada. O nosso batismo é o primeiro passo, não é o único passo. É o mais importante passo da sua vida em Cristo. Porém, nós não podemos parar por aí, porque Jesus, ele deu início à vida cristã depois que ele foi batizado. Então, nós podemos crer que o batismo, ele veio para nos direcionar ao novo. O batismo é o primeiro passo que um cristão tem que dar na sua vida. Porém, ele tem que viver o batismo. Fugir das tentações de Satanás e vivendo uma vida santa, vivendo pela ação de Deus. E a ação de Deus nós conhecemos através da palavra, colocando os mandamentos de Deus em prática. Isso nos leva a ter intimidade com Deus. Quando nós conseguimos intimidade com o Senhor, aí é onde o Espírito Santo que vive em nós, quando estamos longe do pecado, nós começamos a viver nas graças do Pai. E aí o Senhor derrama sobre nós dons do Espírito Santo.
mas por graça de Deus, eles são derramados através da ação do Espírito Santo. Porém, não é todos e nem tudo nesse mundo que vai achar que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em quem ele quer, do jeito que ele quer, e cada pessoa pode ser diferente. Uns têm o poder da cura através das mãos, outro através das palavras, outros falam em línguas, outros traduzem línguas. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer em nós. Talvez nós caminhamos juntos com Deus e não temos os dons do Espírito Santo, porque o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Talvez Ele não disponibilizou os dons a mim e a você, mas nós não podemos deixar de crer que o Espírito Santo agirá em nós. O batismo de Jesus é o batismo onde nós podemos sentir a ação do Espírito Santo. É quando nós deixamos o pecado e seguimos reto. Uma vida onde nós não temos que ser só crentes na igreja, mas que nós sejamos igrejas aonde nós formos. Nós podemos convencer muito mais pelo que nós vivemos do que nós podemos convencer falando. Muitas pessoas vivem igreja dentro da igreja, do templo de oração, porém sai, não põe em prática. Isso não é da vontade de Deus. Deus, ele quer que nós sejamos igrejas. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e temos que ter obrigação como cristãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nós podemos, nesse momento, pegar a nossa Bíblia e viver esse evangelho de hoje, capítulo 16 de Marcos, versículos do 15 ao 20. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e nada sofrerão. Se beberem algum veneno, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de lhes falar assim, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os apóstolos partiram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com sinais que
acompanhavam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o batismo é isso. Nós que somos batizados através da unção do Espírito Santo. Nós somos filhos que temos clareza do que é a vontade de Deus para cada um de nós. Não existe oração mais forte do que a sua própria oração. Se você prostrar junto a Jesus, clamar a misericórdia, Ele vai te ouvir. Nós não somos filhos abandonados. Através da palavra de Deus, nós sentimos o cuidado de Deus. Porém, precisamos entender que Jesus, Ele quer que sejamos obedientes a Ele. Precisamos doar ao Senhor a nossa vida. Se queremos viver na presença de Deus, precisamos entender a vontade dele na nossa vida. O Senhor trilhou um caminho de sofrimento para nos dar uma vida em abundância. E isso nós cristãos precisamos entender que somos moradas de Deus, que temos que viver o testemunho, dar testemunho de bons cristãos batizados. Deus, Ele deixou a palavra para dizer a todos nós qual é a vontade que Ele tem para mim e para você. E isso nós conseguimos através do batismo, que nós como cristãos temos que crer que somos batizados. Que nós, através do batismo, nós vivemos para Cristo. A partir daí, nós temos que ter a intimidade com Ele. E nós só temos intimidade com Jesus quando nós, cristãos, nos entregamos à vida em santidade. Quando nós fugimos do pecado diariamente. Porque Jesus, Ele passou por tudo o que passou para nós entender que nessa vida teremos sim aflição, mas que o Senhor está cuidando de nós. Nós não estamos abandonados. Não somos filhos órfãos. Somos filhos amados que somos cuidados por Ele. A palavra de Deus, ela é um instrumento que ficou nesse mundo para nos conduzir ao céu. Mesmo que nós pensamos que não temos força para viver a palavra de Deus, nós vemos através dessa passagem que nós temos sim forças. Mães, nós somos poderosas em Deus. Os nossos filhos, que o Senhor nos confiou, eles são, sim, responsabilidades nossa. Por isso que nós, como mães e pais, precisamos ser exemplo. Abrir mão de uma farra, abrir mão de uma bebedeira, abrir mão do pecado, da prostituição. Quando eu falo prostituição, não falo somente de sexo. Eu falo de como nós podemos agir. Quando nós, mulheres,
saímos da nossa casa e estigamos o marido alheio, o rapaz que está ali em uma vida até tranquila, e nós saímos da nossa casa com vestimentas que atraem os olhares, nós também estamos nos prostituindo, dando maus exemplos para os nossos filhos. Porque nós temos que entender que se Jesus voltasse, como seria a entrada dele na nossa casa? Nós estaríamos preparados para receber Jesus na nossa casa? Nós teríamos roupas para emprestar a Jesus, Maria e José? Como nós poderíamos receber Jesus? Nós teríamos palavras de unção na nossa casa? Ou nós somos aqueles que, fora da igreja, nós só somos um templo vazio? Como que é você? Como que sou eu fora da igreja? Qual é o exemplo que nós, como filhos de Deus, damos? Qual é a ação que nós usamos para viver a ação do Espírito Santo? Você falaria para Deus a sua história sem ter vergonha? E você já pediu perdão para Deus por todas as vezes que você envergonhou Ele? Como que é a nossa ação se Deus não tivesse na nossa vida? Nós, na presença de Deus, podemos sentir o que nós estamos fazendo de melhor. Nós somos batizados, mas e depois do batismo? No batismo você deu o primeiro passo para você ser uma cristã, um cristão, ou você no batismo você achou que foi o primeiro e único e necessário passo? Porque a vida nossa, você reconhecer que nós somos batizados, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que nós estamos preparados para dar testemunho de filhos de Deus. Nós precisamos, através da vivência da palavra, entender que nesta vida nós não viemos de graça e nem entramos na vida de ninguém de graça. Mas que nós temos que apresentar aquele que não conhece a palavra e conduzir ele até a porta do céu. Essa é a nossa obrigação como cristão. Nós temos necessidades, como filhos de Deus, de pôr em prática a palavra que Ele nos deu como direção. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Esse vídeo ele tem que ter um start para você pegar a sua Bíblia a partir daqui e começar a viver a palavra de Deus diariamente. E aí você entenderá que você não veio nessa vida e nem está na vida de ninguém de graça. Mas pela ação do Espírito Santo, você pode conduzir o seu marido, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe e todo aquele que Deus confiar a tua vida aos céus. Amém? Por honra e glória do Senhor, eu estou aqui e espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha feito você ler a sua Bíblia e viver um novo tempo. Porque este canal, ele não tem outro sentido a não ser levar a você a palavra de Deus, a posicionar um cristão na presença do Senhor.
Eu não estou aqui por outra coisa. Se eu conseguir ter 30, que é o caso, 35 inscritos aqui, e se eu conseguir levar essas 35 pessoas aos céus, às mãos do Senhor, eu já estou muito satisfeita. Porque a vontade de Deus é que nós vivemos todos juntos a palavra e pondo ela em prática. Amém? Não deixa de se inscrever no meu canal, dar o seu like, visualiza os outros vídeos, porque só vai chegar até você aquela palavra onde o Senhor, Ele sabe que você precisa. Não necessariamente hoje para falar sobre o batismo, mas às vezes falar sobre cura, às vezes para falar sobre obediência. E lembrar você que Jesus, Ele está te ajudando, como diz aqui no finalzinho. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. A partir da vivência da palavra, nós podemos sentir a presença e o cuidado de Deus. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Até mais, se Deus quiser. Eu estou aqui mais uma vez agradecida e querendo conduzir a sua vida ao céu. Eu espero um dia que nós estejamos juntos na fila para entrar naquela passagem onde o Senhor estará sentado e nós entrarmos juntinhos. Mas para isso eu preciso ser curada e que dê tempo até o dia que o Senhor me chamar. Eu espero que você também passe por esse processo e vive a recompensa de Deus. Um beijo no coração. Tchau!